Efésios 4, do 17 ao 32, é o texto que nós vamos meditar hoje. Mas agora, nesse primeiro momento, eu quero que você vá para o versículo 22. Versículo 22, vamos meditar brevemente apenas em 3 versículos, 22 ao 24. Efésios 4, 22 a 24 diz assim: Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Até aqui. Essa nova natureza aqui é descrita por Paulo através do símbolo de uma vestimenta, de uma roupa. Nós temos que abandonar a velha roupa, a velha natureza que nos vestia antes, e agora nos revestir da nova natureza, da natureza que recebemos em Cristo Jesus. E o que Paulo vai falar aqui no texto, como nós vamos ver hoje, é dessa influência da nossa natureza, daquilo que é interno, em nossas ações externas. Ou das nossas roupas em nossas atitudes. E eu, sempre que olho para esse texto, eu lembro um pouco da minha infância. Eu lembro de quando eu assistia desenhos, mais especificamente um desenho, Pernalonga. Não sei quem vai lembrar desse desenho aqui, eu nem sei se ainda passa hoje em dia para as crianças. Mas, como o velho que já estou me tornando, né, de coração eu já sou idoso, eu olho para os desenhos atuais e eu vejo que os antigos parecem bem melhores, né? Todo mundo tem essa sensação. Mas, olhando para esse desenho, tem um episódio que me vem à memória toda vez que eu leio esse texto, que é quando um caminhão está passando cheio de roupas. E ele, por algum problema, deixa com que a porta abra e as roupas saem voando, mais especificamente, apenas chapéus ali, e esses chapéus eles vão cair na cabeça dos personagens. Vão cair na cabeça do Pernalonga e vão cair na cabeça do Hortelino, que é aquele caçador. E a ideia desse episódio é mostrar como as roupas, através inclusive de estudos psicológicos, elas influenciam a nossa ação. Pernalonga está fugindo do Hortelino até que, de repente, o primeiro que cai na cabeça dele é um capacete do exército. E na mesma hora, a ação dele muda. Ele deixa de fugir, assume uma postura autoritária e começa a reclamar com o Hortelino. Como é que você se atreve a fazer isso? E ele começa a dar ordens e manda com que o Hortelino marche e se jogue no rio. E depois o episódio vai continuar e outros pedaços de roupa vão cair nesses personagens e vai mudar a reação e a ação dos dois. E isso é algo que, em alguma medida, nós vemos na nossa vida também. Em alguma medida, é o que Paulo está descrevendo aqui também. Dependendo da roupa que nós usamos, nós temos posturas diferentes. Homens, muito comumente, quando usam uma roupa que faz com que eles se sintam mais fortes, a postura já se ajeita, né? Já ficam mais arrumados, se organizam, e aí vão andando com o peito estufado. Mas quando estão em casa, usam aquela roupa mais largada, aí soltam os ombros, a barriga já vai para frente, já vai aquela posição mais relaxada. As roupas influenciam a maneira que os homens andam, que eles usam de postura. E não somente os homens, as mulheres também. É só você dar uma maquiagem para a mulher e você já vê que ela já assume outra postura. Usar uma roupa nova e ela assume outra postura. As roupas influenciam a maneira que nós agimos. E Paulo está usando desse símbolo, das vestimentas, para mostrar como a nossa natureza influencia as nossas ações. Esse texto vai nos mostrar como o nosso caráter, que é simbolizado aqui pela palavra natureza, o nosso caráter molda os nossos hábitos, mas também como ele é moldado por eles. Ele vai mostrar como o caráter e os hábitos estão conectados entre si. Se, por um lado, nós temos que assumir a nova natureza para termos novos hábitos, nós temos que fazer bons hábitos
para assumirmos, moldarmos, influenciarmos melhor a nossa natureza. Se por um lado nós temos que assumir o novo caráter, o caráter bom que Cristo nos deu, para termos bons hábitos, nós temos que praticar bons hábitos para moldar o nosso caráter e fazer com que ele esteja de acordo com a vontade de Deus. Uma coisa está ligada à outra, as duas coisas se influenciam. E isso me lembra também uma outra imagem bem conhecida da TV, que são as propagandas de sabão em pó. Você pensa em uma propaganda de sabão em pó, seja Omo ou qualquer outro, e como é que são essas propagandas? Geralmente, crianças correndo por aí, toda imunda, cheia de lama na cara, na roupa, em todos os lugares, e de repente vem mostrar para a mãe, e a mãe diz, opa, vou agora lavar a roupa. E ela lava a roupa, e as roupas que estavam podres ficam agora limpas. Mas se você parar para pensar, nunca é apenas a roupa que muda, as crianças também. Elas estavam com lama até dentro dos olhos, agora até com os dentes estão escovados. Então, a mudança não é somente na roupa, porque seria incongruente e inadequado a imagem de uma criança suja numa roupa limpa, ou mesmo de uma criança limpa numa roupa suja. As duas coisas estão conectadas entre si. E é por isso, através de símbolos assim, que Paulo vai nos expressar uma verdade ainda mais profunda, semelhante, mas ainda mais profunda. Paulo vai nos ensinar nesse texto, isso é o que eu quero que você mais guarde, que o nosso caráter tanto molda os nossos hábitos, como é moldado por eles. E como o nosso caráter molda os nossos hábitos, como cristãos, nós temos que assumir um novo caráter, o nosso novo caráter, para praticar novos bons hábitos. É isso que nós vamos ver na primeira parte desse texto, que vai do versículo 17 ao 24. Paulo diz para que nós não hajamos mais como nós vivíamos. Ele diz no versículo 17, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo está falando aqui que nós não podemos mais viver como nós já vivemos anteriormente e como vivem todos aqueles que são incrédulos, aqueles que não creem em Deus, que não tiveram a sua natureza, o seu caráter modificado pelo Senhor. Ele está falando que, como cristãos, nós precisamos abandonar a nossa antiga natureza, a natureza má, e assumirmos a boa e nova natureza. O foco aqui, então, não é apenas em hábitos e práticas externas, mas em uma mudança de natureza. E isso é importantíssimo da gente perceber, porque muitas pessoas olham para esses textos, olham para esse texto aqui, e elas vão ver mais na frente, como nós também vamos destacar, como Paulo vai falar de ações, deixar de mentir, falar a verdade e outras mais. E elas acham que viver de acordo com a vontade de Deus é simplesmente mudar a nossa prática externa, os nossos hábitos. Só que, meus irmãos, praticar bons hábitos sem assumirmos uma nova natureza, um novo caráter, é mera religiosidade e hipocrisia. Não dá para vivermos de acordo com a vontade de Deus de maneira apropriada se mudarmos apenas as nossas ações, as nossas práticas, os nossos hábitos externos, sem assumirmos a nova natureza. Seríamos apenas como os fariseus, seríamos apenas como religiosos, pessoas que parecem muito éticas, inclusive à nossa volta em outras religiões, ou mesmo sem religião, e que elas ajudam o próximo, elas não roubam, elas em alguma medida não mentem, elas parecem ser pessoas boas. Mas a questão maior é a mudança de caráter, a mudança de coração, a mudança de natureza. Não adianta uma mera mudança de hábitos externos. Isso vai ser apenas religiosidade. Deus não quer apenas que você mude a maneira que você age. Ele quer que você perceba que se você está em Cristo, você não é mais quem você era. Você não deve ser mais quem você era. Você deve ser como Cristo é.
Porque pessoas agem em conformidade com a sua natureza. É adequado a elas. De novo, trazendo a ideia das vestimentas, as roupas influenciam a maneira que as pessoas agem. Quanto mais o nosso caráter, quanto mais a nossa natureza. Quem nós somos influencia como nós agimos. E é por isso que, como cristãos, nós precisamos, uma vez tendo recebido uma nova natureza, abandonarmos a antiga, a velha, a suja natureza que era cheia de pecado e vivermos em santidade. Como Paulo disse, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você está em Cristo, você não tem mais a mesma natureza. Não pode ter. Se você acha que tem, então você tem que rever se você está em Cristo. Porque, uma vez em Cristo, a nossa natureza é mudada. Não somos mais como éramos. E é por isso que nós temos que agora viver em conformidade com essa nova natureza. Precisamos abandonar os nossos velhos hábitos, as nossas práticas externas. Mas, acima de tudo, temos que abandonar aquele caráter antigo, mau, dominado pelo pecado que nós possuíamos. E como era isso? Como é que os incrédulos vivem? Como é que nós vivíamos? Paulo vai descrever ainda do versículo 17 ao 22. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. Como é que os incrédulos, como é que nós vivíamos? Achando que o nosso entendimento do mundo, das pessoas, de quem nós somos, de quem nos criou, da realidade, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o mundo era mais correta do que a revelada nas Escrituras. É na arrogância de acharmos que somos autossuficientes e que sabemos mais do que a própria palavra de Deus. A arrogância de acharmos que sabemos mais do que Deus como devemos viver. E é isso que Paulo está condenando aqui. Porque essas pessoas, assim como nós já fomos um dia, vivem com o entendimento obscurecido por causa da dureza do coração, por causa do orgulho que não é moldado pelo Evangelho do Senhor. Era assim que nós vivíamos, mas não é assim que devemos viver mais. Não podemos viver com o nosso entendimento obscurecido. Não podemos viver olhando para as coisas à nossa volta a partir do nosso entendimento, mas sim de acordo com o entendimento da mensagem revelada na palavra. Como Paulo vai falar aqui, nós não podemos viver assim mais, porque não foi assim que nós aprendemos de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Ou seja, por causa da verdade de Cristo que nos instruiu, a verdade que liberta, não somos mais escravos do pecado. Não podemos mais viver com aquela velha natureza que não conseguia enxergar a luz de Deus e vivia obscurecida em trevas, cativa. Nós agora fomos libertados e precisamos viver não como escravos do pecado, mas como libertos no Senhor, escravos apenas da justiça. É isso que o texto está falando. Ele vai continuar dizendo que, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Os desejos pecaminosos que nós temos, que nos enganam, que fazem parecer que aquilo que nós queremos é melhor do que o que os outros dizem que nós deveríamos querer. E essa é a filosofia atual do nosso mundo. É o de faça o que você quer.
Faça aquilo que dá alegria, faça aquilo que o seu coração quer. Ou seja, deixe que os seus desejos enganosos enganem a você. Não é porque nós queremos que aquilo é a melhor coisa. Nós, assim como crianças, muitas vezes queremos coisas ruins. Queremos colocar o dedo nas tomadas, queremos comer terra, queremos coisas que não são apropriadas, que vão nos fazer mal. Nós não devemos dar ouvidos aos nossos desejos. Por quê? Senão nós viveremos como vivíamos. Senão nós viveremos como os incrédulos que não têm Deus, separados da vida em Deus, por causa desse coração endurecido, por causa desse entendimento obscurecido. Paulo vai falar também em Colossenses: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O viver em conformidade com a natureza antiga, terrena, pecaminosa, ele nos leva a praticar mais pecados, atitudes pecaminosas. E tudo isso nos torna alvos da ira de Deus. A ira de Deus que vai cair sobre todos os filhos da desobediência. Aqueles que não obedecem ao Senhor conforme Ele nos ensina na palavra, mas vivem de acordo com o seu próprio entendimento, achando que sabem mais do que Deus e do que todos aqueles que lhes aconselham a viver segundo a palavra. Porque se nós somos unidos com Ele, com Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. É isso que Paulo fala em Romanos 6. Não somos mais escravos do pecado. Essa velha natureza, ela já foi crucificada. Ela está lá presa na cruz. E muitas vezes parece que nós estamos querendo ir lá e pegar aqueles farrapos velhos presos ali e tentar arrancar para vestir de novo, quando nós temos roupas belas, novas que o nosso Senhor nos deu. Não podemos viver segundo aquela natureza, segundo aquelas vestimentas antigas, manchadas, esfarrapadas. Temos que viver de acordo com o nosso novo caráter, a nossa nova natureza, a natureza que Cristo conquistou para nós. Mas não foi assim, versículo 20, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em retidão, procedentes da verdade. Como devemos agir agora? Como deve ser a nossa natureza agora, o nosso caráter agora? Deve ser uma natureza, deve ser um caráter marcado pelo conhecimento da verdade de Cristo, da verdade do Evangelho, da verdade revelada aqui na palavra. Nós devemos estar saturados do Evangelho, cheios do Evangelho. Devemos meditar tanto no Evangelho que o nosso coração seja moldado por ele, que a nossa natureza, essa nova vestimenta que Deus nos deu em Cristo, seja assumida por nós. E só então consigamos agradar ao Senhor em boas práticas. Agora somos chamados a não mais vivermos como vivíamos, escravos do pecado e dos nossos desejos enganosos. Somos chamados a viver em conformidade com a imagem de Cristo Jesus, a sermos seus imitadores. É isso que a palavra cristão significa, pequenos cristos, seguidores de Cristo. Como Paulo diz em Romanos 12, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto,
sejam imitadores de Deus como filhos amados. É o que nós vamos aprender no próximo sermão. É o que Paulo fala aqui em Efésios 5. Em 1 Coríntios 11, Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Nós somos chamados a viver como Cristo, conforme a imagem de Cristo. João vai falar em sua epístola: aquele que afirma que permanece em Cristo deve andar como ele andou. E sabe por que tudo isso? Porque, como Paulo fala em Romanos 8, porque aquele que de antemão conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se você foi resgatado em Cristo, você foi predestinado, chamado desde a eternidade, para ser cada dia mais conforme a imagem dele. Você não deve ser quem você é. Você não deve estar satisfeito com quem você é. Você fala aquela frase: eu sou assim, você tem que me aceitar assim? Essa é uma das frases mais pecaminosas que existem. Você não deve ser quem você é. Ninguém tem que aceitar você como você é. Cristo já aceitou, mas Ele não aceitou para que você permaneça como você era. Ele aceitou você com a velha vestimenta, mas não para que você permaneça com aquela velha vestimenta. Para que você a jogue fora e assuma essa nova, que é bela, que é pura, que é íntegra. Assuma um novo caráter. Pare com essa coisa de eu sou assim, me aceite assim. Se você não está sendo como Cristo é, você tem que melhorar muito. Você tem que melhorar muito. O que é que a palavra nos disse? Sejam santos como Ele é santo. Foi isso que nós lemos aqui no momento de confissão de pecados. Você é santo como Cristo é? Porque eu sei que eu não sou. Eu espero, pela graça do Senhor, me tornar cada dia um pouco mais santo, ainda que com altos e baixos. Mas eu nunca posso estar satisfeito e dizer: agora eu sou bom. Agora você tem que me aceitar assim. Mas é porque eu sou nervoso. Não, não tem isso. Você era nervoso. Se você está em Cristo, essa natureza dessa ira pecaminosa faz parte da sua velha natureza, do seu velho caráter. Ele tem que ser descartado. Agora, você tem que investir um novo caráter. Mas é porque eu sou ciumento e desconfiado. Não, não tem isso. Você tem que jogar fora o que não presta, o que está de acordo com a natureza antiga e assumir a nova. Mude quem você é, até que você seja como Cristo. Quando alguém fizer uma crítica para você, que sua primeira reação não seja: mas eu sou assim. Que sua primeira reação seja: deixa eu refletir. Se isso que está sendo dito aqui é uma questão de mera preferência, porque aí realmente são coisas que nós podemos ver, nós não temos que ser iguais uns aos outros. Não é porque eu gosto de basquete que todos vocês têm que gostar de basquete, apesar de que seria muito bom que gostassem. Mas quando nós falamos uma crítica que diz respeito a algo que Cristo quer que nós sejamos, como Cristo é, nós temos que refletir. A nossa primeira reação não é dizer não, não é dizer eu sou assim, deixa eu refletir. Se isso é algo de alguém que está tentando me deixar mais parecido com quem eu devo ser, jogue fora a sua velha natureza. Pare de uma vez por todas com essa coisa de eu sou assim. Você era. Você tem que ser como Cristo é. Então não tem esse eu sou, porque você não pode estar parado. O sou significa que você está estagnado. Você não pode estar estagnado, a menos que você tenha assumido o ponto de santidade de Cristo. E eu sei que você não assumiu, nenhum de nós assumiu. Então você tem que estar sempre no progresso, sempre no eu estou tentando melhorar. Mude sua natureza. Mas sabe o que é melhor, meus irmãos? Todo esse peso que talvez eu tenha jogado sobre os seus ombros agora, que você esteja sentindo, Cristo já tomou. Sabe por quê? O assumir essa nova natureza não é algo que nós fazemos sozinhos. Não é algo que nós fazemos através de meros hábitos externos, na expectativa de que pelas nossas próprias forças vamos nos tornar como Cristo é. Isso é religiosidade. Isso é farisaísmo.
Mas nós podemos descansar que quem está dizendo para assumirmos essa nova natureza está dizendo também que é Ele que nos ajuda a assumi-la. O assumir essa nova natureza, assumir esse novo caráter, é algo que nós fazemos pelas nossas forças, mas pelas forças que Cristo nos dá junto na caminhada. Aqui nós temos uma diferença entre a salvação e a santidade, o se santificar. A salvação, o ser regenerado, transformado à imagem de Cristo para a salvação, ser liberto da escravidão do pecado, é uma coisa que Deus faz sozinho. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida enquanto estávamos mortos. Nós não colaboramos. O morto não colabora com quem cura. Ele está lá, inconsciente. Mas a santificação não. A santificação é algo que Deus faz conosco. Mas não pelas nossas forças. É Ele conduzindo o nosso braço. É Ele conduzindo o nosso passo. É Ele nos conduzindo. A santidade, ela é sinergística. Ela é uma ação que Deus faz conosco. E é isso que nós precisamos fazer. Sim, você tem que abandonar aquela sua velha vestimenta, a sua velha natureza, o seu velho caráter e assumir o novo. Mas saiba que você não está sozinho para fazer isso, senão você iria falhar. Senão você seria como qualquer um religioso. Você, se está em Cristo, tem Ele para lhe dar o sucesso nisso. Ainda que sejam pequenos sucessos, mas todos os dias você deve buscar: Senhor, me ajude a ser como Tu és, não como eu sou. E Ele conduzirá você nisso. Perceba, olha o que o texto está falando. Versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Então, olha, nós somos instruídos a fazer algo. Nós temos que deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Mas olha a continuação no versículo 23. E se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Agora já é uma ação em que nós somos passivos. Nós vamos ser renovados por outro. E se revestir da nova natureza, algo que nós fazemos, mas que também estão fazendo em nós. E de quem é essa nova natureza? Quem criou essa nova natureza? Criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui nós vemos que assumir esse novo caráter mais santo, santo como Cristo é santo, é algo que nós fazemos com a ajuda do Senhor, porque Ele criou essa nova natureza, essa nova roupa, esse novo caráter. E é Ele que vai nos capacitar a conseguir vesti-lo. Abandone a sua velha natureza, assuma a nova. Abandone o seu velho caráter, assuma o novo. Mas lembre-se, clame ao Senhor para que Ele o ajude a fazer isso. Nunca diga: não, mas eu estou desculpado. Deus não me deu força suficiente. Deus sempre dá. Toda a força que nós precisamos. Nenhuma tentação vem sobre nós que não possamos suportar, mas em tudo Ele provê livramento. É o que a palavra diz. Então, nunca diga: eu estou desculpado. Mas saiba que quando você cair, você não tem que ficar lá naquele fundo do poço, chorando e tendo pena de si mesmo. Você pode pedir perdão. Você pode olhar para o Senhor, você pode se levantar e caminhar em direção a Ele, porque Ele está de braços abertos. E mais, Ele tanto está lá no ponto final de braços abertos para lhe receber, como é Ele também que está com você, lhe carregando pelo braço. Então ande, use suas pernas, dê os seus passos, mas saiba que é o Senhor que estará com você, lhe ajudando mesmo quando as forças estiverem faltando. Aqui nós temos essa descrição de que sim, temos que abandonar a velha natureza e assumir a nova. Mas nós só fazemos isso porque o Senhor está conosco. O texto nos mostra que enquanto a velha natureza é resultado da corrupção dos nossos desejos enganosos, é isso que o texto está falando, ou seja, enquanto seguimos os nossos desejos enganosos, nós éramos corrompidos na natureza. Agora, nós temos uma nova natureza, que é criada por Deus em justiça, não em engano, em justiça, retidão, procedentes da verdade. E o Senhor vai conosco, nos revestindo. Em tudo isso, meus irmãos, nós vemos que a nossa salvação, a nossa santidade, tudo depende do Senhor.
Isso não anula nossa responsabilidade na santificação, mas nós podemos recorrer sempre ao Senhor nessa caminhada. Isso também nos mostra que não basta abandonar a sujeira do pecado, mas se revestir da pureza. Não basta abandonar a sujeira do pecado no passado, mas se revestir da pureza da santidade no presente. E é o Senhor que nos ajuda a fazer isso, nos dando força para que nós abandonemos a nossa velha natureza, o nosso velho caráter, e assumamos a nossa nova natureza, o nosso novo caráter. E como é que nós fazemos isso? Paulo vai dar uma resposta agora. Paulo vai continuar falando sobre isso no versículo 25 até o 32. Ele vai mostrar que nós abandonamos essa antiga natureza e assumimos a nova, abandonando velhos hábitos e começando a praticar novos. Porque se por um lado os bons hábitos fluem, são moldados pela boa natureza, a natureza boa é moldada pelos bons hábitos. As duas coisas estão conectadas entre si. E agora o que nós vemos nessa segunda parte do texto é que como os nossos hábitos moldam nosso caráter, como cristãos, temos que procurar praticar novos bons hábitos para assumirmos o nosso novo bom caráter. Uma nova vida, meus irmãos, é acompanhada de novos hábitos. Guarde isso no seu coração. Uma nova vida é acompanhada de novos hábitos. Não adianta você tentar tirar a sujeira simplesmente. Você tem que encher daquilo que é limpo. Aqui nós vamos ter a ceia daqui a pouco. Mas imagine que, e não é muito difícil disso acontecer, acontece várias vezes, infelizmente, mas imagine que o vinho derrame nessa bandeja. O que vai acontecer? Nós teremos que limpá-la depois, certo? Mas do que adianta se na hora de limpar eu simplesmente pegar essa bandeja e inclinar para baixo para escorrer aquela sujeira ali? E aí, resolveu alguma coisa? Não. Saiu um pouco, mas ainda tem. Não adianta só tirar o que é sujo. Eu tenho agora que encher do que é puro, do que é limpo, do que é bom. Quando nós vamos limpar algo, não é só tirar a sujeira. Imagine a propaganda de sabão em pó de novo. Tentar tirar a terra da camisa do menino, a lama da camisa do menino, ia resolver alguma coisa? Não. Você tem que lavá-la, você tem que purificá-la. Assim é o nosso caráter e assim são os nossos hábitos. Não adianta só abandonar o velho caráter, a velha natureza. Nós temos que nos revestir da nova natureza, do novo caráter. Não adianta somente abandonarmos os velhos hábitos pecaminosos. Temos que nos revestir, assumindo novos bons hábitos. Não dá para ficar nus, meus irmãos. Não adianta você só tirar aquela roupa suja. Você tem que vestir a nova, que é limpa. É assim que as coisas funcionam. A vida cristã não é só o abandono do pecado, mas é a vivência da santidade. Não é só o abandono do pecado, mas é a vivência da santidade. O fim dos maus hábitos é começar os bons. Lembre-se disso. Quer vencer os seus maus hábitos? Comece os bons. Não é a ausência daquilo que é ruim que resolve a nossa situação. É o praticar aquilo que é bom. O fim do pecado é o começo da santidade. É começar a viver em santidade. E aqui nós vemos o papel das práticas piedosas como um caminho para moldar o nosso ser, que vai nos esculpindo, que vai lá nos martelando, que dá certa dor à medida que remove pedaços de nós, mas pedaços impuros, inadequados para a imagem que devemos ter, até que assumamos a imagem que precisamos ter. É assim que os bons hábitos, frutos de uma nova, boa natureza que Deus nos dá, nos moldam. Aqui nós vemos o papel das práticas piedosas. Vemos o papel, por exemplo, do devocional, do orar, do ler a Bíblia, do louvar ao Senhor. Se fizermos isso sem uma nova natureza e um novo caráter, será mera religiosidade. Mas à medida que recebemos um novo caráter, isso vai ser desejo desse nosso novo caráter, praticar essas obras.
E à medida que praticamos essas novas boas obras, esses novos bons hábitos, o nosso caráter, que agora já é novo, não é mais o antigo que nós tínhamos, ele vai ser cada dia mais purificado. As duas coisas são necessárias, a mudança de caráter, mas a mudança de hábitos também. Você tem que praticar os bons hábitos. Não adianta você tentar deixar de pensar naquilo que é mal. Aquelas lutas que você tem contra o pecado, seja quais forem. Por exemplo, um pecado muito comum no nosso meio é o pecado da pornografia. É o pecado de desejos pecaminosos. Não só para homens, mas para mulheres também. É muito comum no meio da sociedade atual. E no meio da igreja também acontece. Nós precisamos aconselhar e tomar cuidado com isso. Mas se aconselhando eu disser, pare de pensar em pornografia, isso vai resolver alguma coisa? Não. O parar de pensar no pecado, ele não resolve. Na verdade, você nem consegue parar de pensar naquilo, você não consegue deixar de pensar. Você precisa, ao invés de parar de pensar, pensar mais, mas não no pecado, naquilo que é santo, bom, puro. É o que nós já vimos aqui quando meditamos em Filipenses 4. Vimos que nós tínhamos que nos encher de tudo aquilo que era louvável. E aqui também em relação aos hábitos. Não adianta você tentar vencer os seus pecados, seja lá quais forem eles, seja pornografia, seja ira, seja preguiça, seja timidez, uma timidez pecaminosa, seja qualquer pecado, se você não busca praticar o seu oposto, que é santo. Se você não busca fazer aquilo que lhe faz agradar a Deus. O fim do mau hábito não é simplesmente o deixar de praticar aquele hábito, é se dedicar ao seu oposto. É isso que a palavra vai nos ensinar. Paulo está nos mostrando aqui que agora que nós recebemos uma nova natureza, um novo caráter, que é o oposto do que o que tínhamos antes, precisamos abandonar também os nossos antigos hábitos ruins e começarmos a praticar nessa nova vida os bons hábitos que agradam ao Senhor. E quais são esses hábitos que Paulo vai dar aqui como exemplo? Apenas alguns deles, não são todos, tem muito mais. Mas quais são esses que Paulo vai dar aqui como exemplo que já são muito relevantes para prestarmos atenção e refletirmos sobre nossa vida? É o que nós vamos ver agora do versículo 25 até o 32. Paulo vai dizer, na verdade, olhe só rapidamente para o versículo 24. Paulo está falando que nós devemos nos revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse é o caráter que nós recebemos. Aí ele vai dizer, versículo 25, por isso, deixando a mentira, contraste da verdade que nós acabamos de ver, que faz parte do caráter que recebemos, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Aqui nós começamos a ver a primeira mudança de hábitos que nós temos que ter. Como recebemos um novo caráter que é fruto da verdade que é o Senhor. Um dos primeiros hábitos que temos que abandonar é o da mentira. Mas não é o só deixar de mentir, é o buscarmos andar em verdade. Não é só o deixar de falar uma mentira que é muito forte, que é claro que é aquela mentira quase enredo de filme. Agora eu vou só usar mentirinhas brancas. Não, agora eu vou só... Nem acho que nem pode mais falar mentirinhas brancas hoje em dia, que o pessoal já vai ficar com preconceito, né? Mas não é só a questão de você falar da mentira pequena ou da omissão, mas é você falar a verdade. Falar a verdade em amor. Nosso Deus é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos servos daquele que é a verdade. E Ele quer que nós proclamemos a verdade que liberta. Vivemos num mundo relativista, mentiroso, que faz de tudo para não ferir sentimentos, nem que para isso tenha que mentir. E aumentar cada dia mais o poço de mentiras em que se encontra. Mas nós não podemos ser assim. A mentira não é um pecado pequeno, meus irmãos. Não ache que você pode mentir. Mas é só minto, eu não adultero, eu não mato, eu não roubo. Não.
todo pecado, ainda que em algum sentido pecados tenham níveis de gravidade, todos eles, até o menor deles, é infinitamente grave. Não minta, não negocie a verdade, seja verdadeiro e fale da verdade. Mas não fale da verdade também, de certeza que alguns aqui podem estar pensando, mas eu sou verdadeiro, aquele cara sincerão, né? Que ele chega, fala na lata, chega coitado de quem está perto dele, parece uma metralhadora. Eu sou a metralhadora da verdade, aqui é o exército de Jesus. Você tem que saber falar a verdade em amor. Falar a verdade, sim, mas falar a verdade em amor, com carinho. Não a verdade como um instrumento para machucar, mas a verdade como um instrumento para curar. E instrumentos de cura, ele até causa dor, mas é uma dor momentânea para uma recuperação maior. É assim que nós temos que usar da verdade. Em Colossenses, Paulo fala, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está dizendo, uma vez que você mudou de natureza, você não pode mais mentir, porque a mentira faz parte da velha natureza. Agora você tem que falar a verdade, porque você tem que viver em conformidade com a nova natureza, de acordo com esse novo caráter. E essa nova natureza, esse novo caráter, foram criados pela verdade e para a verdade. Então pare de mentir. Ah, mas no trabalho não tem como, se eu não mentir eu perco o emprego. Eu tenho que dizer para você, por mais que doa, perca esse emprego. É melhor você perder o emprego do que perder a sua vida. É melhor você perder o emprego do que perder a sua integridade. É melhor você desagradar os seus patrões, os seus companheiros de trabalho, os seus funcionários, do que você desagradar ao Deus Todo-Criador, Todo-Poderoso, Todo-Santo, Todo-Bom. É difícil? É, mas lembre-se, Deus estará com você. E como nós cantamos aqui, se o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Não precisamos de nada que não tenhamos. Se você está num trabalho, numa situação em que você tem que mentir para manter, ore ao Senhor, peça força, abandone a mentira, diga a verdade. E mesmo que você fique desempregado, saiba, o Senhor vai cuidar de você. Mesmo que aquele relacionamento seja terminado, saiba, o seu relacionamento com o Senhor permanece. Não brinque com a mentira. Fale a verdade. Porque a verdade é fruto da nova natureza. E se sua vida está cheia de mentiras, é provável que você ainda não tenha recebido essa nova natureza. Ou que você ainda não esteja a lapidando como deveria após tê-la recebido. Além disso, o texto vai continuar, versículo 26 a 27. Diz assim, fiquem irados, olha só, a Bíblia mandando ficar irado. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Como é que a Bíblia nos fala isso? Como assim ficar irados? Mas Deus não é amor? Deus não é paciente? Como é que a Bíblia está nos dizendo para ficar irados? Deus é amor, mas Deus é ira também. Deus é um santo juiz que sente indignação todos os dias. É aquele que abomina o pecado. E é isso que nós vemos aqui. A ira santa que nós podemos ter é a ira que é contra o pecado. Não é contra o orgulho ferido, não é por causa do nosso orgulho ferido. A ira pecaminosa é aquela que ela vem como reação a uma ofensa que recebemos. Fomos ofendidos, seja uma coisa pequena ou uma coisa grande nessa geração de cristal que nós temos hoje. Fomos ofendidos e agora nós queremos reagir para que o nosso orgulho não fique ferido, queremos descontar. Isso é uma ira pecaminosa. Quem ela está defendendo? Você mesmo. Por que ela surgiu? Para defender você, defender seu orgulho. Essa é uma ira pecaminosa. A única ira que nós podemos ter é aquela ira contra o pecado. Essa nós temos que ter.
Porque Deus é santo. E se Deus é santo, Ele odeia aquilo que não é santo. Por isso, nós, como imitadores de Deus, que temos que ser santos como Ele é, temos que abominar o pecado, nos irarmos contra o pecado, amando a santidade e amando ao Deus que é santo. Então aprenda, e isso é algo que nós precisamos de muito estudo, dedicação, não estudo de pegar um lápis e escrever, mas de refletir sobre a vida. Aprenda a identificar quais são as iras que você pode ter. Seja, inclusive, muito cauteloso com isso. Porque, em geral, mesmo quando nós temos uma ira santa, facilmente, por causa de um tropeçar, ela se torna uma ira pecaminosa. Então, seja cuidadoso com a ira, mas também não seja ausente dela. Porque a falta de ira ao pecado é um pecado. É você ser um comparsa do pecado. É o você estar colaborando com ele, quando você deveria ser um agente da verdade para pôr um fim a ele. Se você sabe que uma criança está sendo violentada pelo seu vizinho, uma coisa terrível, qual deve ser sua reação? Se calar e ficar quieto? Não! Você tem que agir. Você tem que chamar a polícia. Você tem que resolver aquela situação até onde você pode. Porque você tem que se irar contra aquele pecado. Quando você diz, eu não vou mirar, vou amar todo mundo e todos. É como se você estivesse vendo alguém abusando de uma criança em defesa do seu lado e você dizendo, mas não faz isso, eu sei que você teve um passado difícil, mas não faça isso. Não! Você tem que defender a verdade e se irar contra o pecado. A Bíblia não está dando uma possibilidade para você, é um imperativo. Fiquem irados, mas contra o pecado. E cuidado para não se irarem, simplesmente porque querem defender seu orgulho. Isso é muito comum nos nossos relacionamentos. Casamentos, então, extremamente comum nos irarmos porque queremos defender o nosso ego, a nossa posição. Pai e filho, então, muito fácil nos irarmos com as crianças que estão dando trabalho. Quer ver um exemplo muito interessante? Qual é o nível da sua proporção de ira com seus filhos? Isso é algo que eu falo para mim também. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Você se ira mais quando vê seu filho contando uma mentirinha pequena, usando de uma palavra inadequada para zombar das pessoas de maneira a magoar? Ou quando ele quebra algo? Quebrou meu celular. Ele me bateu. A questão é a seguinte, você está se irando com o pecado ou você está se irando com circunstâncias que prejudicam o seu ego, que prejudicam o seu bolso? O que é que você está ensinando para os seus filhos? O que é que parece para eles que é mais valoroso para você? O andar em santidade, ensiná-los a andar em santidade e abandonar o pecado? Ou o não quebrar as coisas que você trabalhou muito para comprar? Ou o não ofender o seu ego? Quando seu filho diz não para algo que você mandou ele fazer, você se ira mais porque ele está cometendo o pecado de desobedecer pai e mãe e, consequentemente, está desobedecendo a Deus, ou porque ele está quebrando sua autoridade? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E isso não é só para pessoas mais velhas que estão casadas e têm filhos, não, para todo mundo. E quando o seu amigo lhe dá uma ofensa, lhe ofende, você se ira porque ele está pecando de alguma forma ou porque ele feriu o seu ego? Pense em qual é a sua ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ire quando for em causa própria, em autodefesa, para se defender. Seja misericordioso em situações assim como Cristo foi. Mas se ire contra o pecado. É isso que Jesus nos mostra. Jesus nos mostra isso. Nós vemos que Jesus, por exemplo, se irou com os comerciantes que estavam vendendo coisas no templo. E ele saiu destruindo aquelas mesas. Jesus se irou. O homem perfeito, que é o nosso padrão para seguirmos, se irou. Mas se irou contra o pecado. Jesus é descrito em Marcos como se indignando. Ou seja, se irando. Pelo quê? Pela incredulidade das pessoas. O que é que lhe ira?
ofensas a você ou ofensas a seu Deus? Sempre lembre dessa pergunta quando a sua ira vier. Eu estou irado porque é uma ofensa a mim ou uma ofensa ao meu Deus? Abandone e lembre-se, é difícil, mas é o Senhor que vai conduzi-lo nisso. Por isso que você tem que se encher cada dia mais do Senhor, meditando na palavra, orando, se saturando do Senhor. Ele vai moldar o seu caráter assim, para que você ande em santidade. E o texto continua no versículo 28, dizendo que nós temos que substituir o roubar por trabalhar e doar. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Perceba, não é somente uma questão de parar de roubar. Eu parei de roubar, o que é que você faz hoje? Sou sustentado pelo governo, sou sustentado pelas pessoas à minha volta. De alguma forma, você está roubando. Se você tem condições de trabalhar e você não faz, vivendo às custas de outro, você está roubando. Você está pegando daquilo que outros conquistaram. Você tem que trabalhar. Nós somos criados para trabalhar. 6 dias na semana trabalho, 1 dia de descanso. Essa é a ordem. Trabalhe. E olhe o que é muito interessante também nesse texto. Fora isso, que não é só uma questão de parar de roubar, mas também deixar de ser preguiçoso e ser sustentado pelos pais até não sei que idade, e trabalhar para sustentar, é uma questão de você não trabalhar só por si mesmo, mas trabalhar para doar. Olha o que o texto está falando. Para que tenha o que repartir com o necessitado. Não com o vagabundo que não trabalha, com o necessitado, aquele que não está conseguindo sustentar a si mesmo. Então, sim, você tem que ajudar as pessoas, e não é errado você, não tendo condições, receber realmente uma ajuda. Não receber, num caso assim, é orgulho. Mas se você tem condições de trabalhar e não trabalha por preguiça ou pelas desculpas que você inventa, você está roubando. Você tem que trabalhar. E não porque, eu quero comprar aquele carro confortável. Não, mas a casa tem que melhorar, porque eu quero dar tudo do melhor para a minha família. Não, eu tenho que pagar aquela escola para os meus filhos e ela é muito cara. Não, o foco não é só você. Não é nem mesmo só sua família. O seu suposto altruísmo de servir a família muitas vezes é um egoísmo de servir a si mesmo, dizendo eu sou aquele que provê para a minha família. E você, na verdade, então está trabalhando só para si, ao invés de ajudar outras pessoas. Trabalhe para ajudar outras pessoas também. Trabalhe para doar também. Claro, você tem que cuidar da sua família. Claro, você tem que ajudá-los a crescerem da melhor maneira e se tornarem mais fortes para conseguirem contribuir. Mas você não pode deixar o necessitado, você tem que ajudar também o necessitado. Versículo 29 a 30, nós aprendemos agora que temos que substituir a linguagem impura por linguagem que edifique. Não é só uma questão do que fazer, mas também do que falar. Não só uma questão de mentira e verdade, mas uma questão também de como essa verdade é dita. Porque nós podemos ofender as pessoas com a nossa linguagem, seja através de mentiras, seja através de verdades que foram ditas de uma maneira que inclusive se tornaram uma mentira ofensiva. Então, olha o que aqui diz o versículo 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós vemos aqui que nós precisamos ter cuidado com a nossa linguagem. Nós precisamos dizer coisas que edifiquem, que abençoem, que ajudem. Claro, isso muitas vezes vai ser uma disciplina, vai ser uma correção, uma crítica. Por quê? Porque o fim não é o trazer para o fundo do poço, não é a crítica em si. É o elevar, é o edificar, é o fortalecer. A imagem de quem? De Cristo.
Muitas vezes a linguagem edificante é aquela que fala uma verdade dura, em amor, com paciência, mas não para arrancar um braço, e sim para lapidar e tirar aquela sujeira que estava corrompendo ele. Tirando aquilo que estava deixando a obra que é de Deus e para Deus inadequada para ele. É assim que nós temos que fazer. Nós vamos mais para frente, pouco mais para frente, entrar e olhar os relacionamentos como o casamento, a paternidade, ou mesmo a relação entre patrão e funcionário aqui no texto. Vamos ver mais na frente outros sermões, Paulo ensinando sobre isso. Mas já vale até pegar aqui um gancho. O papel do homem, segundo nós vamos ver, é apresentar a esposa como pura, santa e irrepreensível para Deus. Isso muitas vezes vai envolver pequenos machucados nela, obviamente não físicos, mas machucados no ego que estava grande demais e estava deturpando aquela imagem que você tem que apresentar para Deus, que é responsabilidade sua. É você corrigir por amor, mas com a linguagem que edifica. Mesma coisa, pai e mãe, tem que corrigir os filhos. Para quê? Machuca, mas para quê? Para tirar aquilo que é sujo. E é claro que essa linguagem edificante também vai estar manifestada em coisas mais dóceis e amáveis, em elogios, em carinho. Quantas vezes você exalta as características das pessoas à sua volta? Não para a glória dela, não para que ela fique cheia de orgulho, mas para que ela se sinta amada e isso glorifique a Deus. Quantas vezes você elogia sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, seus amigos, as pessoas à sua volta? Ou sua boca é uma boca de pura verdade, santidade, mas que só machuca? Nós temos que saber edificar. Isso envolve palavras que criticam construtivamente para a glória de Deus e edificação, mas também envolve amor, carinho. Ame as pessoas à sua volta. Elogie. A comida está boa, elogie quem fez. Você tem o que vestir, agradeça a seus pais. O seu trabalho não é o melhor de todos, mas tem coisas interessantes ali, tem coisas que são justas, agradeça. Agradeça a Deus, agradeça seu patrão, seus companheiros de trabalho. Seja grato por coisas pequenas. Alguém trouxe uma água para você, muito obrigado. Coisas grandes, você me atura há tantos anos, agradeça. Seja alguém que edifica com a linguagem, não seja alguém que machuca. Se o seu objetivo é machucar, o objetivo final é fazer com que a pessoa fique machucada, essa não é uma linguagem edificante. Essa é uma linguagem suja. Use da linguagem para edificar, com palavras de amor, de carinho e também de correção. Por fim, nós temos que substituir rancor e maldade por perdão e bondade. É isso que nós vemos no versículo 31 a 32. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, obviamente a ira pecaminosa, e blasfêmia, gritaria, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Que essas sejam as características que marquem você. Elas são frutos do novo caráter que nós recebemos em Cristo. O fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ele é um fruto só. Você não tem como dizer, são vários frutos. Eu colhi o fruto do amor, mas não colhi o fruto do domínio próprio. Não. Eu colhi o fruto da fidelidade, mas não da longanimidade, da paciência. Não, é tudo junto. Em Cristo você tem que ser assim. É assim que você tem que ser. Pelas forças e capacitação de quem? Deus, do próprio Deus. Ele vai ajudar você. Mas nunca se deixe dominar pelo rancor e pela maldade. Se encha das virtudes, daquilo que agrada ao Senhor. E glorifique ao Senhor com sua vida. Mas perceba, isso é algo que nós fazemos para o Senhor em serviço ao próximo.
É bem interessante observar que ele está falando aqui de coisas que são para o nosso relacionamento com o próximo. Nós temos que perdoar o próximo como Cristo nos perdoou. Lembre-se disso, quando você for ofendido, por que você vai substituir a ira pecaminosa pela ira santa, a mentira pela verdade, ou qualquer uma dessas questões de linguagem pura por linguagem pura? Porque você tem que amar. Tudo isso aqui se resume no amor. Amor acima de tudo a Deus e amor ao próximo como a nós mesmos. Mas por que amamos ao próximo? Para Deus. A maior manifestação de amor que podemos dar ao próximo é aquela que é fundamentada no que Deus fez, capacitada pelo que Deus faz e direcionada para o que o Deus fará. Ame assim. Não se deixe dominar pelo mal. Quando for ofendido, saiba perdoar. Isso vale para casamento, isso vale para namoro, isso vale para pais e filhos, vale para amigos, vale para tudo. A todo momento há ofensas e a todo momento tem que haver perdão. Porque Cristo nos perdoou uma dívida infinita. Como nós não podemos, nós acabamos não perdoando uma dívida tão pequena quanto a de ofender essa pessoa insignificante que nós vemos na frente do espelho. Aprenda a substituir rancor e maldade por perdão e bondade. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Meus irmãos, como nós vimos nesse texto, nosso caráter tanto molda os nossos hábitos, como é moldado por eles. Por isso, como cristãos, temos que abandonar a velha natureza, o velho caráter, para produzirmos bons novos hábitos. E, ao mesmo tempo, temos que praticar bons novos hábitos para nos ajudar ainda mais na purificação, no cuidado, no manter e no crescer em semelhança a Jesus Cristo. Lembre-se, o caráter é o que resulta em bons hábitos. Acima de tudo, temos que mudar o caráter, porque senão será uma mera ação externa. Mas temos que também lembrar que a ação externa nos ajuda a moldar esse caráter. E uma última aplicação, então, que eu faço aqui para você é a seguinte: quando você tiver vontade de fazer uma coisa ruim, mas souber que tem que fazer a coisa certa, faça do mesmo jeito a coisa certa. Ah, mas você não acabou de dizer que está com um caráter ruim, ou seja, com desejo pelo errado. E fazer o bom é religiosidade? É para quem não teve uma mudança inicial de caráter. Se você está em Cristo, você já teve. Então você vai ajudar essa obra de santificação, praticando aquilo que é certo. Porque à medida que fazemos o bem, nós passamos a amar mais o bem. Quando você estiver numa situação em que você se pergunta se ajuda ou não a pessoa à sua volta e você não tem desejo, mas é o certo a fazer naquela situação, ajude, mesmo que seja por desejos errados ou sem o desejo adequado. Faça o certo, sempre, mas ore ao Senhor para que o seu caráter seja moldado pela ação correta e que Ele acompanhe a ação correta, para que não seja como uma pessoa suja com as roupas limpas, e nem também como uma pessoa limpa com as roupas sujas. Que o seu caráter e os seus hábitos, quem você é, estejam todos conectados em obediência à santidade de Deus. Lembre-se dessas palavras e viva em conformidade com elas. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, nós agradecemos por ela. Que o Senhor nos capacite, Pai, a viver isso daqui. Nós te agradecemos porque é o Senhor que está conosco nessa luta, porque se estivéssemos sozinhos, nós com certeza falharíamos. Dá-nos certeza da Tua presença, do Teu conduzir os nossos passos, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos conduza, que realmente, Pai, abandonemos a nossa velha natureza, o nosso velho caráter, assumamos o novo caráter, a nova natureza, e que isso, Pai,
resulte em bons hábitos, em santidade, em práticas corretas que te agradem, para que o fim do pecado na nossa vida seja o começar de obras de santidade. Mas também, Pai, faça com que uma coisa esteja conectada com a outra, que à medida que tenhamos um novo caráter e assumamos esse novo caráter que o Senhor nos deu e criou para nós em Cristo, que nós tenhamos bons hábitos, hábitos edificantes para nós e para as pessoas à nossa volta, para a Tua glória. E à medida que nós fazemos estas obras, praticamos esses hábitos, que eles nos moldem ainda mais em nosso caráter e nos façam mais parecidos com Cristo. Que assim amemos, Pai, orar ao Senhor, ler a Tua palavra, Te louvar, anunciar o Teu evangelho, servir ao próximo e ter comunhão com Ele. E que façamos isso mesmo quando o prazer não estiver presente. Porque é o nosso dever, porque é o certo e porque nos molda. Mas que o nosso prazer se torne fruto dessas coisas. E que assim estejamos alinhados em caráter e em hábitos. Que a nova vida que o Senhor nos deu em Cristo repercuta em uma nova prática de bons hábitos. Para a Tua glória e nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém.